Olá, alunos. Bem-vindos à nossa videoaula. Hoje estaremos falando da unidade 1, o vídeo e a sua importância na sala de aula. Hoje a gente sabe que devido à quantidade de mídias que nós temos no nosso dia a dia, a possibilidade de trocarmos informação nos permite trabalhar também com diferentes ferramentas. E eu acredito que muitos de vocês também já tenham feito essa experiência na utilização do vídeo, do próprio cinema, do filme, como uma ferramenta para distribuir um determinado tipo de conteúdo ou conhecimento em sala de aula. Diferentes mecanismos, diferentes formas de trabalhar o conteúdo didático, eles vão sempre nos ajudar a trazer alguma informação de uma forma mais interessante, diferenciada para os nossos alunos, para os nossos acadêmicos. E o vídeo ele tem uma função muito importante nesse contexto porque ele é uma narrativa que agrega tanto a questão visual da imagem e não somente a imagem visual estática, como no caso da fotografia, mas a gente tem a ação em movimento, a gente tem uma dinâmica. E essa dinâmica por si só, ela consegue atrair muito a nossa atenção. E além, é claro, dessa questão da imagem em movimento, nós temos a questão sonora, que trabalha muito no nosso emocional. Então, quando a gente pensa na união desses dois elementos, falando na questão do vídeo, na questão do cinema, enfim, a linguagem a ser trabalhada, a narrativa, ela tem um poder muito forte de passar o conteúdo, a mensagem aí para o nosso aluno, para o nosso espectador. Ainda falando dessa questão da linguagem cinematográfica, vocês já devem ter percebido, mas nós temos, por exemplo, no cinema, diferentes gêneros que formam essa linguagem também. A gente tem gêneros comuns aí como ação, comédia, filmes de terror, de suspense. Cada um deles, claro, tem uma estrutura narrativa. Eles são completados, formados tecnicamente por elementos que são base de todos os filmes, como a própria questão de composição, planos que falaremos mais à frente, direção, atuação, mas a linguagem, a narrativa que forma esses filmes é um pouco diferente, para que a gente entenda seus personagens, entenda seus conteúdos. Ainda assim, nessa questão de linguagem, a gente pode perceber que o vídeo em si, hoje em dia, na nossa sociedade contemporânea, ele tem muitas funcionalidades, não só no cinema, a gente pode falar muito bem na televisão, por exemplo. A gente tem diariamente, na nossa programação de TV, temos diferentes formatos de utilização do vídeo na televisão com programas variados. Então a gente tem programas de auditório, por exemplo, que tem um formato diferenciado, que colocam um apresentador e colocam uma plateia, entrevistados, por exemplo. Temos o famoso formato do telejornal, o telejornal bancada, em que a gente tem os apresentadores, os jornalistas que estão fazendo comentários, tecendo comentários e passando as informações sobre as notícias diárias ou enfim. E claro, a gente também tem nesse meio tempo, além das novelas, que tem uma influência muito clara da linguagem cinematográfica, temos a publicidade, que muita gente acaba trocando seus canais nesse momento, mas é também uma ferramenta, a publicidade audiovisual, que utiliza o vídeo e a linguagem cinematográfica para quê? Para tentar nos mostrar, nos informar e mostrar algum tipo de produto de uma forma sedutora para que nós tenhamos interesse nesse produto. Então, nesse momento, eu gostaria de explicar, mostrando através de exemplos aqui na nossa videoaula, para que vocês entendam um pouquinho da questão da linguagem cinematográfica, do vocabulário que é formado pelos planos cinematográficos. Então, começamos para entender um pouquinho desse vocabulário com os planos que a gente tem em câmera no cinema, vamos conhecer esse plano que vocês estão visualizando aí, que é o nosso plano geral. O plano geral serve para colocar o personagem, o nosso personagem principal da ação que está sendo mostrada, ambientado no cenário. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o nosso cenário sendo mostrado nesse plano. Em seguida, pessoal, nós temos aqui o plano chamado de plano americano, que vocês podem ver um corte mais ou menos na altura acima dos joelhos, na nossa perna. Esse plano ele é chamado de americano porque é um plano que foi muito usado na década de 40 e 50 nas produções dos filmes westerns americanos.
Ele servia justamente para mostrar o personagem quando ele tirava lá a pistola para atirar no seu adversário. Em seguida temos aqui o plano médio. Tá? O plano médio é um plano muito importante na linguagem cinematográfica. Se vocês observarem, ele está presente na maior parte dos filmes e também nos seriados de televisão, programas de auditório, porque ele serve para mostrar o personagem, ele tira o foco do ambiente, mas ele ainda consegue situar o personagem dentro da cena. Então ele é muito usado para isso, além, é claro, de valorizar a gesticulação, movimentação do nosso personagem. Em seguida aqui, pessoal, nós temos o chamado primeiro plano. O primeiro plano ele serve para enfatizar novamente o personagem, dar um pouco mais de ênfase para a ação do personagem, é muito usado também para diálogos, e quando o personagem está gesticulando, fazendo algum movimento, gesto, usando as suas mãos. Então, pessoal, em seguida nós temos esse plano, que é um plano muito mais próximo do personagem, que ele serve justamente para enfatizar as emoções e as expressões, que é o chamado close ou close-up. É um plano que vai mostrar justamente o rosto do personagem, vai valorizar a expressão facial, a emoção do personagem em cena. Então, alunos, seria esse o conteúdo relacionado à linguagem cinematográfica. Esses planos que a gente acabou de ver fazem parte, constituem o vocabulário do cinema. Eu deixei um conteúdo relacionado a isso para vocês, sobre planos e angulações. Espero que vocês possam acompanhar e, de preferência também, quando vocês estiverem assistindo algum filme ou assistindo algum programa de televisão, que vocês possam também observar. Vocês verão que esses elementos eles ajudam a constituir toda a narrativa de um filme. Nos vemos na próxima unidade. Até breve.